das maiores referências da terra de Israel seguramente é o Rio Jordão. O Rio Jordão está presente em diversas histórias bíblicas, desde o Antigo Testamento até as histórias narradas no Evangelho falando a respeito de Jesus. É no Rio Jordão que Jesus será batizado, é no Rio Jordão que nós vamos ver várias menções sobre a trajetória de Jesus, falando a respeito do reino de Deus e anunciando a salvação. É interessante observar o texto de Marcos capítulo 10, que fala que Jesus, andando por toda parte, ele atravessa para o outro lado do Jordão, ele desce para a região da Judéia e ali ele vai ensinar diversas coisas relativas àquilo que a Escritura fala do ensino sobre o reino de Deus, sobre a verdade que deveria ser anunciada. E quando o texto prossegue no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, vai mencionar ensinos sobre diversas questões diferentes, até que a partir do verso 17, o texto vai nos falar a respeito de um tema que chama a nossa atenção, um jovem rico, alguém que tinha prosperado na vida e que chega para Jesus, chamando Jesus de bom mestre e perguntando para ele o que seria necessário fazer para herdar a vida eterna. Jesus vai reagir de uma maneira bastante significativa, ele vai primeiro questionar por que aquele homem, sem ter tanto conhecimento de causa, chega chamando Jesus de bom e diz que somente Deus é bom. Como é que ele pode antecipadamente afirmar isso? E chama a sua atenção para ver se ele de fato tem consciência do que está fazendo e pergunta se ele conhece os mandamentos, e ele então diz que tem praticado tudo desde a sua mocidade, desde que tem um tamanho, uma idade suficiente para entender o que as leis de Deus tinham a dizer. Então Jesus faz um teste interessante, falando para ele que ele deveria vender tudo o que ele tinha e entregar aos pobres, chegando exatamente no ponto fundamental, que era o problema do coração desse moço. O que é interessante quando a gente fala sobre esse texto e observa, há vários assuntos para se discutir aqui, sobre a questão de riqueza e pobreza, sobre generosidade, sobre salvação, sobre mandamentos, mas chama a atenção algo muito particular que vai aparecer no versículo de número 21, quando o texto de Marcos 10 nos fala que Jesus, olhando bem para aquele jovem, olhou muito bem para ele e o amou. E então passa a ensinar que caminho ele deve tomar para lidar com a sua questão particular de vida. Em primeiro lugar, a gente descobre que Jesus assim presta a assessoria adequada. Ele percebe onde é que está o problema daquele jovem e vai diretamente ao ponto. O jovem tinha justiça própria, achava que guardava os mandamentos. Se ele pudesse prestar bem atenção, que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, e ele vivendo numa situação de muita comodidade diante de tanta necessidade, a pergunta que se levantaria, será que ele está amando o próximo? Jesus vai direto ao ponto, mas o que me chama a atenção, que é o grande diferencial, uma espécie de segredo da liderança de Jesus, é que a liderança de Jesus é uma liderança pessoal. Preste bem atenção e tente entender comigo o diferencial de Jesus. Pense bem, aqui está um homem que afirma claramente que ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias, ele é o Rei esperado. Pensando na dimensão do projeto de Jesus, do Reino de Deus, pensando na grandiosidade de tudo que está envolvido, o que ele está ensinando, fazendo, o que você poderia esperar de Jesus? Que Jesus fosse um líder bastante reservado, que Jesus deveria estar num lugar seguro,
afastado do contato direto com as pessoas, talvez deveria ter um grande grupo de seguranças tentando impedir que as pessoas chegassem perto dele. E Jesus poderia muito bem dar uma dimensão bem assim abstrata, geral, uma ordem aos seus discípulos, e ele se manteria como grande parte dos líderes famosos e importantes deste mundo, distanciado das pessoas. A gente poderia imaginar que Jesus dissesse: escuta, pessoal, veja bem, eu sou o Messias, eu tenho uma jornada séria pela frente, a minha agenda está repleta, eu não posso atender você hoje. Olha, você faz favor de conversar com um dos meus assessores, eu vou ver o que eu posso fazer. Mas, surpreendentemente, o Evangelho está recheado, está cheio de conversas pessoais e particulares de Jesus com indivíduos, com pessoas. Jesus não é o líder de massas. Jesus não é simplesmente alguém que tem ideias que são distribuídas no atacado. Ele conversa pessoalmente. Diferentemente de líderes religiosos, de pessoas que se tornam tão inatingíveis, tão cercadas pelas as suas atividades, que eles já não têm tempo para a conversa pessoal, olho no olho e no relacionamento com as pessoas. Por quê? A maior riqueza que alguém pode trazer para a vida de outra pessoa é o legado da sua própria experiência, é o seu aprendizado, é a sua maneira de ser. O discípulo é o que acompanha o indivíduo de perto. Então Jesus nunca se afasta da realidade de estar junto de pessoas comuns. Ele conversa com o fariseu, ele conversa com a mulher samaritana, ele conversa com o mestre da lei, um religioso à noite chamado Nicodemos. Ele tem tempo para pessoas, indivíduos, para conversar pessoalmente. Por isso, um dos segredos de quem quer ser líder de verdade, porque o líder, ele precisa apelar profundamente para o coração das pessoas. E ninguém será líder de verdade vivendo à distância, sem um contato pessoal próximo, sem olhar no olho da pessoa, sem conhecer a realidade, sem conhecer o que pega fundo lá dentro. Exatamente porque Jesus tem um estilo de liderança que envolve um cuidado pessoal. Jesus se aproxima dos indivíduos, dos mais diversificados da sociedade, e transmite a mensagem que eles devem ouvir e precisam escutar. E eu fico surpreso aqui, por quê? Porque quando a gente lida com as pessoas, a gente enfrenta um grande teste de personalidade e um teste para a nossa própria capacidade de liderança. Por quê? Qualquer pessoa que chega para conversar com você, essa pessoa tem costumes, tem hábitos, tem um jeito de ser, um jeito de falar, ela tem uma aparência que remete à sua experiência do passado. E ao entrar em contato com uma pessoa assim, às vezes você tem imediatamente uma simpatia. Você encontra sintonia, você vê que os assuntos são pertinentes e você logo sente uma amizade instantânea. Mas em alguns casos é o contrário. Você tem uma antipatia, a pessoa parece esquisita, ela tem um comportamento estranho, ela reage de uma maneira inesperada e logo você cria um bloqueio com a pessoa. Eu acho interessante que dificilmente, a não ser que haja interesse particular, alguém se aproximaria de um jovem rico que parece uma pessoa inexperiente, que olhando à primeira vista mostra-se alguém um tanto quanto prepotente, que diz que guarda todos os mandamentos, que afirma a sua justiça própria. Imagine uma pessoa nessas condições, desde quando uma pessoa dessa receberia um tratamento pessoal? No fundo, pobres e ricos, pessoas cultas e pessoas sem nenhum conhecimento, pessoas da alta sociedade, pessoas absolutamente simples, pessoas de todos os panos de fundo culturais que nós podemos imaginar, nelas se esconde uma necessidade pessoal, relacional, espiritual profunda, que só se abre no momento de um contato pessoal profundo. Como é possível falar ao coração de alguém sem conhecer de fato as pessoas? O que me surpreende é o detalhe do texto.
é a particularidade significativa em que o texto sagrado gasta tinta para nos ensinar. A palavra divina inspirada faz questão de dizer que Jesus, atenção, olhando bem para ele, fixando os olhos, olhou bem para ele e o amou. Você já imaginou uma coisa dessa? Em que o texto sagrado não quer apenas discutir pobreza e riqueza, mandamento e salvação, mas mostra a atitude diferenciada de Jesus no tratamento profundamente pessoal para alguém que dificilmente tinha isso. Alguém imagina que ser rico, ser importante, ser socialmente relevante, ser alguém de alto nível acadêmico, que sempre isso representa vantagem, mas é muito difícil. Muitas dessas pessoas vivem num isolamento, vivem sem ter condições de ter relacionamento pessoal com outras pessoas, porque todas as relações acabam nos interesses que envolvem a vida econômica e os seus desdobramentos. Qual é o tamanho da sede de um relacionamento que um rapaz como esse tinha? Além disso, esse moço que se achava justo, certamente, traz o distanciamento das outras pessoas, porque ninguém gosta de sentar ao lado de alguém e conversar com uma pessoa que fala o tempo todo sobre as suas qualidades e aquilo que tem a fazer ou tem a dizer sobre a sua própria justiça. É interessante que Mestre Jesus, o líder maior da história humana, nos ensina que um líder bem-sucedido, que uma pessoa que está numa empresa, que está atuando academicamente, que está no empreendimento esportivo, que está trabalhando na área comercial, que está numa organização religiosa, se ela não tiver a sensibilidade, se ela não perceber que liderança não é apenas projeto, não é apenas direção administrativa, não é apenas organização, mas às vezes é chegar junto, olho no olho, coração no coração, e a semelhança do Mestre Jesus, tantas vezes, olhar bem para a pessoa, mostrando o amor que Deus tem por nós, que pela sua graça, tantas vezes, é exatamente o bálsamo que sara a ferida, que redireciona as nossas vidas e que corrige o nosso caminho de uma maneira especial. O nosso mundo, com todo o seu progresso e desenvolvimento, precisa do olhar e do amor que Jesus ensinou, para que nossos relacionamentos e todos os nossos empreendimentos sejam absolutamente muito mais proveitosos, valiosos e benéficos para todos nós.